A gestão ela passa por isso. Você tem que ouvir mais e falar menos. Porque a partir do momento que você consegue, como gestor, ouvir mais, você automaticamente consegue entender quais são as demandas que sua equipe precisa. Perfeito. As demandas, as dores que eles estão sentindo. E nós, como gestores, como líderes, precisamos de apresentar o quê? Soluções, mas através de trocas. Sim. Né? Então, assim, ter essa habilidade para lidar com o ouvir, ela é realmente fundamental. Olá, empresários, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, hoje com um amigo, com um cara especial demais, Jamerson Marra. Obrigado, esse cara saiu lá dos Belo Horizonte. Isso aí, isso mesmo. Mineirinho daqueles que a gente gosta mesmo, né? sem fazer muito esforço. Um advogado brilhante, que a gente conheceu lá no Giants. Temos alguns clientes em comum, né? Sim. E uma parceria de muito sucesso, uma amizade muito grande. Meu amigo, é melhor você se apresentar do que eu ter, de repente, erros aí em cima disso. E você é um cara que vai trazer muito conteúdo interessante para os empresários que estão nos seguindo aí. Isso aí, Silveira, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Sempre um prazer participar de quem a gente gosta. Eu digo o seguinte, a gente estar perto de pessoas que nos fazem crescer é sempre um privilégio. Né? Então estar aqui com você, para mim é motivo de muito orgulho, muita honra, me sinto honrado com o convite e pode estar certo que o que nós pudermos fazer para levar conhecimento para vocês, empresários, com certeza nós estaremos aqui à disposição, com muito carinho, muito humor e muita intelectualidade. É isso aí. O cara tem muito conteúdo, gente. Até antes aqui nos bastidores a gente fica batendo um pouco a cabeça aqui. Principalmente do quê? O que a gente vai puxar, né? Vamos falar da vida, né? Então, vamos bater papo meio furado, que sempre sai uma coisa muito importante, né? Mas situa o pessoal aí, fala um pouquinho da sua empresa, da Jamerson Marra aí, advogados, Sim. Fundação, a área que vocês atuam. Só para o pessoal situar um pouquinho aqui do que a gente vai usar e abusar de você aí. Tá bom, Silveira, vamos lá. Sim, minha vida jurídica ela começou muito cedo. Meu pai ele tinha uma formação jurídica e contábil, os dois, porque meu pai era auditor fiscal da Receita. Bacana. Então, desde pequeno eu vivenciei esse ambiente. Meu padrinho também é da área jurídica. E, obviamente, fui influenciado por isso. Tomei a decisão lá para os 15, 16 anos que eu seria advogado. Né? Não iria seguir nunca a carreira de concurso, que era o que meu pai sugeria para mim. Já, vai para a área do concurso, que você vai ter estabilidade. Sim. Pelo próprio perfil dele. Sim. Eu sempre tive comigo que empreender seria uma coisa que teria mais a ver comigo. Eu gosto de relacionar com as pessoas. Eu gosto de realmente fazer a coisa acontecer, gosto de dinheiro como todas as pessoas gostam, Sim. Gosto de desafios e realmente entendi desde cedo, desde os 12 anos de idade, que realmente eu precisava de ter o meu próprio negócio. Sim. Eu comecei aos 12 anos, que eu tinha um sonho de ter um tênis Headley e uma bicicleta, aquela Cross Extra Light lá do filme ET. Sim. Isso. E meu pai era uma pessoa muito controladora, Sim. Né? E eu cheguei à conclusão seguinte, ele não iria me dar o tênis, nem iria me dar a bicicleta. Não sei por que motivo. Mas aí eu optei por correr atrás de ter uma grana para poder realmente realizar esses meus 2 sonhos iniciais. Legal. E realmente isso foi muito legal, porque isso gerou para mim um start bem cedo de que realmente a gente precisa de ter meta, a gente precisa de ter sonhos e a gente precisa de correr atrás. E foi o que eu fiz. Foram os meus 2 primeiros sonhos realizados na vida. Um tênis Headley e a bicicleta Calais Cross. Nossa, que legal, cara. Essas histórias inspiram, né? Até pelo que você contou. Sim. Não pensar num concurso público, né? Porque nesse momento você empreende, né? Você já tem essa característica do empreendedor na veia. E você já tem essa meta, né? Já era algo ali bem escrito. Muito bem escrito. Na sua cabeça. Sim. E aí, isso eu acredito, Silveira, que realmente foi o start para realmente eu depois me formar e falar, cara, quero ter uma história de advocacia. E eu realmente foi o que aconteceu. Legal. Logo após a minha formatura, eu abri o escritório. Era eu e Deus sempre pertinho de mim, cuidando do escritório. E graças a Deus, já vão fazer quase 27, 28 anos mais ou menos,
que realmente a gente está nessa estrada, nessa luta. Nós que somos empresários, empreendedores, a gente sabe como que é realmente determinante ser teimoso. Eu costumo dizer o seguinte, o sucesso ama o teimoso. Verdade. Né? Então, assim, eu comecei exatamente por uma paixão de querer fazer realmente a coisa acontecer. Já passei por inúmeros momentos na minha vida, né, de altos e baixos, o que é normal, é uma característica de todos nós que somos empresários. Mas, graças a Deus, o saldo ele é positivo. Sim. Não sei se mentalmente, psicologicamente, ele continua positivo. Cara, mas você é um cara muito positivo, assim, na hora que a gente, né, sempre estamos conversando próximos aí, você tem essa característica positiva. E eu ouvi esses dias falando assim, o positivo ele tem um problema, né? Ele tem que achar um jeito dar certo. Com certeza. Então eu entendi muito isso. Verdade, cara. Você fala, pô, positivo. Cara, eu vou fazer isso. Não sei como não, mas eu vou me virar. Exatamente. Cara, e é legal porque você tem essa história da faculdade e do próprio família ali, né? Teu pai, o padrinho, nesse mundo já jurídico. E na faculdade, as pessoas... Eu fiz também direito, né? Minha formação principal é direito. E na faculdade falam muito, né? Ali já tá todo mundo comentando. Eu vou para o concurso público, quero ser delegado, eu quero juiz, procurador. E poucos... E você sentia isso também na sua região lá? Mesma coisa. Eu lembro de um professor meu de direito econômico ou direito comercial, se eu não me engano, no 64. Ele fez uma pergunta no primeiro dia de aula. Eu nunca mais esqueci isso. Olha como que as coisas marcam a gente, né? Ele falou assim, levanta a mão quem vai ser concurso para delegado, para juiz, para promotor, para defensor público, e foi para advogado. Aí uma meia dúzia de uns 10 na sala de 60, levantou a mão e falou, essa turma aí vai ser feliz, o resto vai ser tudo frustrado. Olha como que é sério isso. E assim, óbvio que eu não concordo com ele. Sim. Respeito a opinião. Mas o que eu acho? Eu acho que quanto mais cedo você descobrir qual que é a sua zona de alegria, a sua zona de desenvolvimento, de realização, é fundamental. Perfeito. Então, graças a Deus, eu me encontrei na advocacia desde muito cedo. Mesmo com realmente muita dificuldade, mas eu me encontrei ali. Sim. E hoje, mais velho, com 51, vou fazer 52 anos, eu não me imagino estando atrás de uma mesa, porque hoje eu cuido da parte comercial do escritório. Sim. Eu faço a parte toda comercial. Perfeito. Então, assim, eu não consigo me ver atrás de uma mesa despachando, só fazendo audiência, uma coisa. Eu preciso de ter contato com pessoas. Sim, legal. Então, assim, uma dica que eu deixo aqui para você, empresário, é fundamental. Saiba identificar qual a sua maior característica. Qual que é a sua força. Se a sua força está na gestão técnica, na gestão comercial, na gestão de pessoas, foque nisso. Não fica perdendo tempo. E eu falo, é perder tempo mesmo, Silveira. Com certeza. Em querer ser melhor naquilo que você não é. Perfeito. Cara, tenha um sócio, tenha um parceiro que vai fazer aquilo que não é a sua melhor competência. Então você acaba entrando numa zona de sofrimento, né? De sofrimento e detalhe, muito sem gerar esforço. retorno. Nós, empresários, a gente já sofre no dia a dia fazendo o que gosta. Sim. Você imagina você ter que fazer o que você não gosta. Pô, eu gosto da parte técnica. Você vai lá e tem que fazer a parte comercial. Vira um sofrimento. Muito. Vira um sofrimento. Até pode fazer, mas menos tempo da sua jornada, né? Assim. Eu acho que você tem que ter uma noção. Não estou falando que você tem que se abduzir disso, se abstrair disso. Tem que saber. Você tem que saber o básico. Sim. Né? Então, o básico de gestão de pessoas, o básico de gestão financeiro, técnica. contábil. Mas no mesmo, meu caso, cara, a parte comercial relacional é muito importante. Perfeito. Então, faça curso de comunicações, PNL, cursos de vendas, curso de capacitação na forma de conduzir as entregas para encantar. Então, isso tudo faz parte do que eu tenho que aprender hoje. Né? E graças a Deus eu tenho pessoas dentro do escritório que fazem as outras áreas e muito bem. Legal. Entendeu? Tem uma sócia maravilhosa, a Ana, que está comigo já há 16 anos. Legal, né? legal. Então, realmente, assim, é um privilégio, por exemplo, ter a Ana do meu lado fazendo a gestão do escritório. E o escritório tem quantos anos? Se eu for juntar tudo 26 anos. 26 eu falo, anos. Né? Uma bagagem, uma experiência já consolidada. Sim. E eu acho que você pode trazer para os empresários uma experiência que eu gostaria aqui de te perguntar. Sim. Você é um cara especialista, técnico? Apesar de ter essa característica empreendedora na veia lá, desde a Caloi que você queria, do tênis, desde o tênis. Mas assim, chega um momento
em que vai começar a acontecer essa transição. É necessário, Silveira. E você vai ter que achar um equilíbrio entre a atuação de especialista Sim. com a atuação de empresário, a atuação de comercial Certo. ali. Me fala um pouquinho sobre esse momento, como que foi para você? Você lembra aí desse... Eu me recordo sim. Eu acho que o momento mais crucial da minha vida de sair da condição de especialista para a condição de empresário, ele se deu com uma pessoa, foi a minha esposa. Legal. A Si, ela é uma CEO de um grupo de recursos humanos, chama Grupo Prestar H, lá de Belo Horizonte. Legal. E a Simone começou muito de baixo. E aí sim ela cresceu e chegou à condição de CEO. Hoje é um grupo familiar, uma empresa familiar, Legal. mas com uma estrutura, graças a Deus, muito bem organizada. Legal. E ela sempre dizia para mim, ela falava assim, amor, você tem que mudar o seu perfil, você tem que entender que você tem que sair dessa cadeira, a sua cadeira é outra. Eu te vejo relacionando, eu te vejo vendendo, eu te vejo fazendo isso tudo, você não pode ficar onde você está sentado. Então assim, a Si me estimulou muito a fazer isso. Então isso foi determinante, eu tenho essa gratidão eterna por ela e eu brinco sempre muito com ela, eu falo o seguinte, se não fosse você, talvez até hoje eu estaria... escrevendo, fazendo petições. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Mas não era o meu forte. Sim. Então ela me ajudou a impulsionar. E junto a isso tudo, ainda teve outro ponto que realmente eu tenho que ser grato, ao Marcos. Legal. Pô, Marcos Marques, Marcão, fica aí meu abraço para você. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande, né, irmão? É isso aí. Que é exatamente o quê? É trazer, sabe, aquela chama de falar, meu amigo, como é que você vai parar? Você está com quase 50 anos, 48 que eu estava mais ou menos, 47. Sim. E eu querendo dar uma diminuída, tirar o pé do acelerador. Falei, cara, você tem experiência. O cara ensinando a acelerar, tá louco. Exatamente. Experiência, comércio, tudo. Falei, cara, como é que você vai parar? Falei, cara, quer saber o negócio? Realmente eu não posso parar. Eu estou muito novo para isso. E eu acredito que quando a gente chega mais ou menos nessa idade, né, Silveira, de 45, 50, 55, a gente está no auge profissional, porque você tem experiência técnica, certeza, maturidade, comportamento, e aí você pegar isso e colocar na geladeira, no freezer, não dá. A gente precisa de ajudar os nossos colegas empresários a realmente continuar a crescer e saber que a dor de vocês também é a nossa dor. Perfeito, perfeito. Então a maneira que eu me encontrei foi exatamente acelerar novamente, mas de uma forma inteligente. O que eu chamo de acelerar de uma forma inteligente? É você, empresário, entender onde você tem que atuar e como, que tipo de pessoas que você tem que ter nas outras áreas para te ajudar a acelerar. É mais ou menos isso que eu entendo. E eu acho essa experiência, eu compartilho muito do mesmo sentimento. Uma empresa familiar aqui, quando eu encontrei o Marcão, né, o Marcos Marques, o acelerador, existe um momento de cansaço, né? E quando quem nunca teve assim? E você se ressignifica a ideia de crescer. Isso. Né, de outros impactos além do financeiro. Porque é muito fácil você frear e diminuir quando você pensa só no financeiro. Com certeza. Porque não é só o financeiro. Deixa de ser só o financeiro. Exatamente. Deixa de ser. E quando a gente começa a ter essa estabilidade financeira, você fala, pô, e agora? Será que eu preciso ficar aguentando essas... Desaforo? Esse desaforo, eu ia falar outra coisa, né? Esses incômodos dos clientes. Precisa, faz parte. Sim. Afinal de contas, eu acho que nós somos pagos exatamente por aquilo que a gente consegue contornar. Perfeito. Ou seja, os grandes honorários, no nosso caso, né, que o valor chama honorários, ou os grandes valores de recebimento de nós empresários, ele está em resolver as grandes questões. Sim. Então você não vai ter grandes valores a serem recebidos resolvendo pequenos problemas. Pequena. Então, é óbvio que os grandes valores estão nas grandes questões. Mas, fundamentalmente, eu acho que isso envolve outras capacidades. Hoje em dia fala-se muito em hard skills, soft skills, Sim. e é exatamente isso. Nós, como empresários, a gente tem que entender que nós não somos só apenas a parte técnica. Nós temos que ter muita habilidade para conduzir tudo, seja com a nossa equipe, seja com os nossos clientes, seja com quaisquer terceiros envolvidos na operação. Sim. Então, assim, o sucesso ele tem a ver com a teimosia,
né? E tem muito a ver também com essa capacidade de você realmente se reinventar a todo momento e superar esses desafios. Eu acho que vem da dor, né? A dor grande, ela merece uma retribuição grande, vamos pensar para não chamar de honorário. É proporcional e realmente é onde todo mundo corre atrás. Isso. Né? Eu quero achar alguém que resolva a minha dor. Isso. Se não achar, você tem que ir lá resolver, né, Silveira? Exatamente. Faz parte também do nosso dia a dia. Ter essa flexibilidade. Isso. Eu estava lendo até o livro do Fábio Scanavino, que é um mentor lá do Giants, Sim. e tinha um pedaço que estava falando muito da flexibilidade do empresário. Flexibilidade, Sim. na verdade, do líder ali como um todo. Porque o cara pode ser um intraempreendedor também, né? Ser um colaborador, um gerente ali e ter essa garra de dono, né? Senso de dono. Mas é ser flexível. Ser flexível não é simplesmente aceitar tudo, mas é ser adaptável, né? Assim, principalmente entendendo qual que é a dor que você pode curar, né? Então, sempre de olho nisso. Isso faz muito sentido. A gestão, ela passa por isso. Você tem que ouvir mais e falar menos. Porque a partir do momento que você consegue, como gestor, ouvir mais, você automaticamente consegue entender quais são as demandas que sua equipe precisa. Perfeito. As demandas, as dores que eles estão sentindo. E nós, como gestores, como líderes, precisamos de apresentar o quê? Soluções, mas através de trocas. Sim. Né? Então, assim, ter essa habilidade para lidar com o ouvir, ela é realmente fundamental. Eu acho que ela que a criatividade está ali, né? O seu cliente vai te dar a resposta, o seu colaborador vai te dar a resposta. Se você tiver um ouvido ativo aí, já funciona muito bem, né? A gente escuta muito nesses cursos de capacitação da área comercial, a gente escuta muito exatamente isso. Ou seja, o cliente ele vai te dizer o que ele quer comprar, como, em que condições e em que prazo. Perfeito. Saiba ouvir. Então, o bom vendedor não é o que vende, é o que sabe escutar muito. Exatamente. Então, realmente, a gente precisa de fazer esse exercício. Eu não sei se é de geração, mas eu acho que eu cresci aprendendo da seguinte forma. O bom vendedor tem que ser vaselina, ele tem que ser escorregadio e tal. Não. O bom vendedor ele tem que saber escutar, prestar atenção e ser assim, cirúrgico na hora da oferta de produto. Você não vai vender o que ele quer comprar. Teve uma dica lá num dos treinamentos que foi... Você tem que saber o que o cara quer comprar, né? Não tem que saber vender. Exatamente. Então isso é feito perguntando. Mas saber fazer a venda é exatamente saber ler o que ele quer comprar. Exatamente. É exatamente isso. O cara não vai comprar o que ele não quer. Isso. E aí depois você faz o cross-sell, você faz o upsell que você quiser fazer. Mas a venda básica, a primeira venda, ela é fundamental. Uma coisa que eu errei muito ao longo da minha vida profissional, graças a Deus já tem um bom tempo a gente conseguiu mudar isso, era o seguinte: não queira vender tudo. Vende o básico primeiro. Depois que você vender o básico para o seu cliente, automaticamente você vai fazer uma entrega que vá satisfazê-lo, ele vai gostar, vai se sentir atendido e automaticamente ele vai te demandar outros pontos para serem entregues. Perfeito. Então, assim, o cara quer comprar um apartamento de R$1 milhão. Cara, não tenta enfiar um de 5 milhões, porque não vai ter jeito. Sim. Então, às vezes, ele está comprando só para te testar. Então, faz a venda de 1 milhão, depois você faz a de 1,5, 2, até chegar onde você acredita que ele possa chegar. Que é o melhor para ele. Exatamente. Isso aí. E você puxou nessa resposta aí, nesse bate-papo, uma questão muito importante, que eu acredito que é a sua característica, de construção de relacionamento. Sim. É uma relação duradoura. Normalmente, os contratos são de tempo longo, né? A construção do advogado, a segurança que o advogado traz para as empresas ou para a pessoa física mesmo, ela é construída. Como que você trabalha isso? Você pensa assim, você teve uma linha estratégica para isso ou é natural? Você aprendeu? Falar um pouquinho de fidelização, relacionamento, entendeu? Pensando no cliente. Sim. Silveira, eu acredito verdadeiramente que nós somos encaminhados, nós somos intuídos por Deus na condução das nossas relações de parceria. Seja, por exemplo, no nosso caso que somos parceiros, seja na condução dos nossos clientes. Sim. Eu acredito mesmo nisso. Legal. E o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que deixar as coisas transcorrerem, entregar para ele? Não.
Não é só isso, larga para lá. Mas nós temos que deixar mais com ele e fazermos a nossa parte de maneira técnica, de maneira fidedigna, de maneira realmente que o cliente consiga entender que o que você está buscando ali é uma relação de troca. O que eu acho que muitos profissionais perdem nas relações contratuais é o fato de que ele só enxerga no cliente uma questão financeira, uma questão de meta a ser batida, a ser alcançada. Então, a partir do momento que você faz uma venda básica para depois fazer uma venda intermediária e uma venda de alto nível, ela exige obrigatoriamente a fidelização, essa proximidade. Eu tenho essa característica realmente inata, né? Eu sou um cara que acredito que eu estabeleço rapport muito rápido, com muita naturalidade. Perfeito. Eu não acho que é facilidade, é naturalidade. E vamos pensar tecnicamente, até para alguém que não teria talvez tanta habilidade nesse sentido, mas é uma característica como se você tivesse uma esteira, né? Isso, por isso que eu falei a venda básica, a venda intermediária e a venda de alto nível, né? E assim, como fidelizar? A fidelização, para mim, de maneira muito clara, ela passa por algumas etapas. A primeira é você conhecer o outro sem querer fazer venda. Sim. Entender o outro sem querer fazer venda. Ver onde você, analisa onde você pode fazer contribuições genuínas. Ajudar, exatamente. E aí, automaticamente, aquela pessoa ela vai se sentir numa relação de ganha-ganha, uma relação de troca. Muitos dos meus clientes, Silveira, eles vieram depois de alguns meses ou anos de relacionamento. Sim. Porque não é uma venda imediata, né? De verdade, existe venda imediata? Óbvio que existe, não tem a menor dúvida. Mas as vendas que são imediatas, elas exigem um esforço de fidelização muito grande. Eu acho que quando o caminho é inverso, quando há um relacionamento e depois vem a venda, automaticamente os seus valores já foram analisados pelo outro. De transparência, de honestidade, de competência técnica, de habilidade de fala, de compreensão. Sim. Então, isso gera essa conectividade. Perfeito. Então, vender é muito mais sobre o outro do que sobre você. Perfeito. E você tem um tempo de construção maior. Tem. E esse tempo de construção tem a ver com também expectativas, né? Porque a maioria dos contratos eles são fechados com poucos alinhamentos. Pouquíssimos. E aí se cria muita expectativa e se frustra. Então você ter um tempo de maturidade no relacionamento é importante. Perfeito. Esse é um erro. Como construir isso? Isso, né? É um erro que a gente comete. E você pode acelerar. Às vezes promete demais e entrega de menos. Perfeito. Então, hoje, eu prefiro prometer menos, entregar mais, porque a condição para que esse contrato seja recorrente, ela será natural. Perfeito. Outro dia me perguntaram, Jamerson, o que você prefere? Fazer trabalhos pontuais ou trabalhos recorrentes? Eu prefiro a recorrência. Sim. Por mais que o valor seja menor. Sim. Às vezes um trabalho pontual custa 50 mil. Às vezes a recorrência vai te custar 8 mil, vai custar 7 mil. Mas nós estamos falando de um período de 12 meses no mínimo, com um contrato jurídico, a média de 12 meses. 12 a 24. Então você tem tempo para se mostrar, você tem tempo para poder fidelizar e ele, inclusive, tomar o que é mais importante numa relação de prestação de serviço. Seja na sua de contador, principalmente, quanto a nossa de advogado. Que é o quê? O fator confiança. Onde não há confiança numa relação, esquece, né, Silveira? Não tem como. Vincula também o resultado, né? Que você vai entregando durante esse período. Com certeza. Mas precisa de tempo, não adianta, porque a venda, eu acho que imediata, no caso de jurídico, no caso também, eu tô falando assim, médicos, setores mais especialistas, assim. É uma construção. Então, todos os médicos que a gente vai também, você quer uma segunda opinião, você quer construir, se você já tem uma referência, você fica mais confortável. Acho que o advogado e o contador vai muito para esse lado também, a venda muito imediata. Vai. Ela é mais difícil na nossa área, né? Infelizmente, a gente já tem uma fama não muito boa. Delicada. Né? A nossa fama, infelizmente, não é das melhores. Não ajuda. Não ajuda. E tem colegas que também
não ajuda. Só reforça ainda mais isso. Então, assim, o fator confiança, ele é determinante na vida como um todo. Sim, com né? certeza. Seja na relação com o sócio, seja na relação com os seus colaboradores, seja na relação de esposa e marido. Sim. Então, é fundamental. Eu confio muito na minha sócia. Sim. Obviamente, senão não estaria comigo. Sim. Mas, fundamentalmente, a gente tem que ter isso como base, mas formalizar essa base. Perfeito. Né? Aproveitar esse gancho e puxar um juridiquês aqui, um assunto mais técnico aí, mas que eu acho que é de interesse da maioria dos empresários e bastante negligenciado. Sim. Né? Pensei aqui no assunto do acordo de cotista, você acabou de citar da sua sócia, os combinados, né? A gente está falando disso. Os combinados vêm de casamento, vêm de relações civis como um todo, e a relação societária, ela não pode escapar. Não disso. Pode, de jeito nenhum. Vamos falar de dicas aí, sugestões sobre o acordo de cotistas, né? Nessa relação de sócios, né? Vamos pensar assim. Isso aqui vai dar um corte legal, tá? Legal. E aí, você que é empresário, tem sócio e não tem acordo de sócio, cuidado. Você pode estar correndo o risco de, infelizmente, cair numa armadilha extremamente cara, perigosa, sob o ponto de vista financeiro e emocional. Faça o seu acordo de sócio. E válido, tá? Válido tudo que ele falou agora. Vamos lá. Tem que ajudar a ter corte. Lógico, tem que promover os cortes aqui. Isso aí. Mas assim, o importante é começar por onde... Vamos lá, vamos pensar assim, uma relação. Encontrei, já, tudo bem... Construímos aquele relacionamento, temos afinidade, ou afinidade que seja, você tem o dinheiro e eu sei fazer. E aí? Sim. Por onde começar? A pessoa pensa, vou ligar para um contador e fazer o contrato social. O contrato social, ok, tudo bem, vamos combinar aqui para a gente não brigar. Né? Exatamente. Porque o que ocorre? Quando a gente pensa em sociedade, do ponto de vista técnico, doutrinário, a gente tem que pensar o seguinte, affectio societatis. O que é isso? Traduzindo do latim para o bom português, tá, gente? Sim. É o seguinte, é a intenção de se manter associada, a intenção de você estar com alguém em busca de um objetivo comum. Então, nós temos uma sociedade, nós dois queremos ter esse ponto de partida e esse ponto de chegada. Mas como chegar nesse ponto de chegada? De que maneira? Óbvio, através de um planejamento. Vai fazer lá um business plan para poder chegar e alcançar. Ótimo. Só que tem que ser muito bem definido. De que maneira? Através do acordo de sócios. Então, o acordo de sócios nada mais é do que um acordo de regras que vinculam os sócios nas suas respectivas responsabilidades com a sociedade. Quando eu falo com a sociedade, eu estou dizendo com o seu sócio. Então, se você vai ficar na área da gestão administrativa, o outro vai ficar na gestão financeira, eu vou ficar na gestão comercial, vamos colocar isso no acordo de sócios. Perfeito. Mas não é só isso que precisa ser colocado no acordo de sócios. Existem várias situações em que a gente pode colocar quais são as regras para um novo sócio entrar para dentro do nosso negócio. Às vezes, 2 sócios concordam, o outro não concorda. Sim. E aí, se não tiver acordo de sócio, como é que vai resolver isso? Como é que desempata esse negócio? E se quiser sair, Sim. Qual que é a regra de saída? Só fazer o valuation, tá? Mas qual o critério de valuation? Sim. Nós temos inúmeros critérios de valuation. Sim. Né? Sim. Normalmente é fluxo de caixa descontado. Sim. Mas tem inúmeras outras formas de fazer esse valuation. Então tem que estabelecer qual que é a regra. Legal. Valor de prolabore, caso de seguro por morte, para um sócio, para o outro. Parente pode entrar, parente não pode entrar. Aí vai embora. Isso aí é onde dá mais problema. Aí começa a confusão. Começa a confusão. Sim, sim. Então, assim, estabelecer essas regras é você trazer uma estabilidade para a sociedade. E eu costumo sempre dizer isso. Contrato, gente, ele é feito em tempo de paz para ser usado em tempo de guerra. Traduzir para o bom português, Silveira. Sim, ótimo. Na hora que o pau tá comendo, meu amigo... Pau tora, né? Não dá tempo para discutir. Não, sim, Silveira, sim. Você não pode usar uma bazuca, não. Você pode usar só um 38. Não, sim. Meu amigo, deixa eu te falar, eu tô querendo te matar. E você vai querer estabelecer regra nesse momento? Não. Então, por isso que o acordo de sócio é fundamental. Se não tem, a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho com isso. Perfeito. E nós temos um caso emblemático sobre
regras de sócio. Sim. E você pode colocar situações mais inusitadas que vocês não vão acreditar. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Ótimo. Uma situação em que todos os 2 sócios eram casados, tá certo? E um dos sócios se envolveu com a esposa do outro sócio. Eita, nós. Deu ruim, né? Deu ruim. Deu péssimo. O que aconteceu? A estrutura era tão grande, o negócio era tão complexo, que o desfazimento, a dissolução, seria extremamente traumática. Com certeza. Porque não envolveria tão somente as 2 famílias, envolveria muitas pessoas que eram muito empregados envolvidos. Sim. Então o que eles fizeram? Você não vai acreditar. O casamento acabou. Sim. E eles estabeleceram entre si, posteriormente, porque os 2 casamentos acabaram. Sim, né? sim. Acabou, já era. Sim. Do traído e a traída. Sim. Né? Então eles estabeleceram o seguinte: uma multa indenizatória para o caso de infidelidade das futuras namoradas, futuras esposas, além da perda das cotas em favor do outro. Olha. Mas olha que loucura. Eu não sei se isso é maturidade profissional empresária ou se isso é loucura. Eu não vou fazer juízo de valor. Eu acho que é arrependimento. Sabe? Não faz e aí sentido. chegar a esse ponto, faz sentido. Tô arrependido. Exatamente. Eu vou manter o negócio, o casamento, deixa pra lá, mas vou manter. Não, eu jogo tudo fora se eu fizer essa cagada de novo. Desculpa aí, pessoal. Mas é isso. Sim. Né? E uma outra situação que a gente tem, que foi o caso de um homicídio, infelizmente. Olha. Um sócio matou o outro e realmente, assim, a gente, em algumas situações, a gente sugere, dependendo do tipo de atividade, dependendo do tipo de região do Brasil, que existem algumas características com essas particularidades, né, de região para região, você inserir que eventual crime cometido contra outro sócio, ele perde o direito às cotas. Olha, e assim, uma parte técnica que é importante disso, Jamerson, que eu acho que é um folclore aí, como se fosse fake ou verdade, né? Uhum. Todo mundo tem a expectativa que isso tudo cabe no contrato social. Não cabe. Não é isso. Então, muitas vezes abordam a contabilidade, que tem uma habilidade, consequentemente, tem alguns pontos jurídicos que tem aquela habilidade, mas ela não é dentro de uma complexidade. A Silveira aqui, por exemplo, a gente costuma se comportar de forma ética no seguinte sentido. Já está falando disso, traição, morte. Cara, você tem advogado? Senão eu faço questão de te apresentar um parceiro, um amigo, que eu possa te conduzir de forma ética para que você resolva isso por esse caminho. Porque as condições de falecimento, inventário, casamento, foge da parte contábil. Então, toma muito cuidado o contador em si também, e pelo menos é o meu comportamento, de não assumir responsabilidade acima daquilo que você não tem direito legal de exercer. Né? E eu vou trazer aqui um ponto, Silveira, do ponto de vista técnico. Por que não é sugerido que se coloque essas condições dentro do contrato social? Imagine o seguinte: você vai enviar o seu contrato social consolidado ou não para instituições financeiras. Você público, né? Você pode enviar para tomadores de serviço, para prestadores de serviço, para eventuais parcerias. Então, o que ocorre? O acordo de sócio ele fica preservado dentro da estrutura societária, sem que seja necessário você dar publicidade a ele. Mesmo porque a validade jurídica dele, ela simplesmente autoriza e permita que você não leve isso a registro, não tem necessidade nenhuma. Isso é uma questão de regimento da estrutura societária. Então, você trazer essas questões para dentro do contrato social, aos meus olhos, é mais do que errado. Ele é perigoso, porque você vai estar expondo as regras de convívio societário para terceiros. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que para de repente gera um corte também, sei lá. Bora lá, vamos fazer uma pergunta assim, na prática. Acontece muito aqui no escritório ou em qualquer nível aí de sociedade no Brasil, os sócios terem objetivos em comum. Certo. Você tem o dinheiro, eu sei fazer. Ou nós dois temos o dinheiro até a hora que acaba de um. Certo. Você fez um combinado
E aquilo durou um tempo. Certo. E eu percebo que os sócios não fazem um realinhamento. Então, Acontece por exemplo, muito isso. Aquele acordo não é revisto. Sim. O que você sugere? Porque pode acabar o interesse, pode acabar o dinheiro de uma das partes, pode acabar o interesse por aquele mercado, e entre outros inúmeros fatores que dependeriam desse acordo ser revisado. Certo. Periodicidade, um modelo, algum case aí que você possa falar pra gente nesse sentido para evitar, porque eu sei que isso é muito comum. Sim, é comum, muito mais do que a gente imagina. E por quê? Nós somos seres que literalmente somos, vamos dizer, mutáveis, inquietos e realmente temos fase na vida. Sim. E exatamente por isso a gente reflete o nosso comportamento perante a sociedade. Perfeito. Em algum dado momento da minha vida, eu vou querer tirar o pé e vou falar, Aninha, acelera, vai que é seu. Eu não vou querer estar no mesmo pique que eu estou hoje. Sim. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá alinhado. Só que a minha preocupação é que nem todas as pessoas são claras e transparentes. Perfeito. E aí entra a sua pergunta. Perfeita. Fica aquela coisa sendo introjetada, vai pesando, vai se tornando aquela coisa densa e não consegue exteriorizar. E aí a sociedade começa a ter problemas. Então a minha sugestão direta, objetiva, faça uma revisão do acordo de sócio a cada 2 anos. Perfeito. Por que a cada 2 anos? É uma regra legal? Não. É uma regra de percepção de mercado que eu vejo dentro dos próprios clientes. Sim. Ou seja, em 2 anos vivemos num país maluco. Sim. Né? Eu acho, assim, a minha opinião então, assim, até que... Anual. Porque mas do jeito que o negócio... Que nem a IA, cara, se você pensar na própria IA. Mas eu vou trazer um ponto aqui, ó. Mas eu acho que é super razoável, porque as coisas também demoram para amadurecer um pouco. Isso, eu vou trazer um ponto aqui para o empresário, vou defender o empresário agora. Se eu fizer todo ano, vai gerar custo para vocês. Sim. Então, de 2 em 2 anos, eu acho que está razoável para você digerir as mudanças que foram estabelecidas no último acordo de sócios. Sim. Você pode ter alterações financeiras, você pode ter alteração de comportamento das peças dos sócios. Então, o prazo de 2 em 2 anos, tá tranquilo, tá ótimo. Eu acho que tá bem razoável. Perfeito. E outra coisa, deu 2 anos, tá tudo certo, tá tudo legal, ok. Então, automaticamente vamos renovar. Continua. Beleza? Exatamente. Continua. Mas revisitar é importante, o acordo de sócio, sempre, porque a estratégia de empresa muda, o comportamento do ser humano muda. E, obviamente, você como sócio e fazendo parte integrante da empresa, você também precisa de se adequar às mudanças. Sim, é uma autoavaliação, pelo menos de 2 em 2 anos, né? Não é só do seu sócio, mas a sua também, a sua reflexão. Principalmente sua. Um exemplo que eu vou dar aqui, até para caracterizar isso, o pessoal começar de repente a dar mais um exemplo, assim, aqui, o que eu enxergo aqui no escritório e das experiências que a gente já passou. Por exemplo, né, usar a sua atividade como um case. Sim. 2 sócios advogados, recém-formados. O que você pensa quando você vai abrir seu escritório? Cara, bora rasgar, fazer petição e bora. Você vai convidando seus amigos aí, eu vou convidando meus amigos ali. Isso. E vai indo, e o negócio vai indo, primeiro você começa a pagar as contas, depois você começa a colocar mais processo para dentro. Daqui a pouco você Bascanteio, cabeceio e comemora. Isso aí. Daqui a pouco você começa a contratar 1, 2 estagiários, aí vai. Chega uns 10 anos depois, né, fazendo aí 5 vezes mais o prazo que você sugeriu, tá lá um só vendendo e o outro só peticionando, fazendo recurso, operacionalizando. Isso. Na cabeça de quem está operacionalizando, o outro não faz nada. Eu ia falar exatamente isso agora. E vice-versa. Se não fosse eu trazer cliente, coitado do... Então, esse é um conflito clássico. Clássico. E pode aí fazer analogia, falei de advogados, mas pode falar de 2 engenheiros, pode falar de qualquer coisa, de uma loja. Né? Cara, o cara fica lá contando estoque, fazendo compra, enquanto eu estou aqui vendendo no balcão. Né? O que eu acho, Silveira? Simples. Alinhamento de expectativas. Tem que ter esse ponto na hora da reavaliação. Né? Pensar o seguinte, primeira questão, no que você é melhor? Eu sou bom no técnico. E você? Eu sou bom em gestão de pessoas. E você? Eu sou bom na área comercial. Ok. Cada um está de acordo com a sua área, com a sua, vamos dizer, com o seu potencial que melhor pode ser explorado? Perfeito. Está todo mundo alinhado. Ok. Agora vamos alinhar uma outra questão.
você é dependente dos outros dois. E os outros dois também são dependentes de mim e entre si. Sim. Então você tem que entender, gente, que sociedade nada mais é do que a reunião de interesses com capacidades distintas. Se todos os sócios forem vendedores, vai virar o caos. Se todos os sócios forem técnicos, vai virar o caos. Sim. Então o primeiro alinhamento que tem que ter é de perfil. E depois de expectativas em relação ao que cada um vai fazer e aos entregáveis de cada um. Perfeito. Colocar 2 pontos polêmicos aí para piorar o nosso exemplo. Vamos lá, manda aí. Eu coloco nesse exemplo um vínculo familiar. Tá piorando já demais? Já piorou demais? Para aí. E um outro exemplo complementar é onde a função deles no mercado tem valores diferentes. Isso também. Que é doído. Doído. Entendeu? Doído. Se você falar para qualquer técnico que um gerente comercial vale mais do que um gerente operacional, via de regra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai dar briga. O pessoal do operacional, me perdoe, né? E o pessoal do comercial não se acha, não. Tá? Você depende do cara operar, né? Você quer vender a vaca voando e quer fazer o cara tem que fazer a vaca voar e aí você tá descompassado. Né? Então tem 2 problemáticas aí, cara. Me dá uma dica, ó. Tem. Quando tem sangue, eu acho que o negócio vai mais pra dentro. Vai. Você guarda um pouco mais. Fala um pouquinho aí. Eu acho que assim, toda vez em que envolve família, é necessário que tenha uma separação mental muito grande, maior do que quando não são familiares. Por quê? Porque às vezes pode se sentir no direito, e é o que a gente vê, tá? Às vezes se sentem no direito de exigir e de falar sem preocupação, sem... De qualquer jeito, né? Sem risco de achar que vai machucar o outro. Sim. Então, primeiro ponto, separe o que é família e o que é a condição de sócio. Perfeito. Gelson, mas isso não tem jeito, isso é muito desafiador. Eu não estou dizendo que não seja desafiador. Mas não é fácil, não. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou dizendo o seguinte, que é desafiador, mas tem que ser alinhado, tem que ser conversado, tem que ser esclarecido. Quanto mais se conversa, quanto mais se alinha, Silveira, mais possibilidade de sucesso nós teremos. Sim. Então, essas questões familiares, eu acho que tem que ter esse alinhamento e um ponto que agora quem tem empresa familiar vai saber direitinho o que eu estou falando. Cuidado com os agregados. Isso é um ponto seríssimo. Onde talvez desequilibra ainda mais, ou acelera o desequilíbrio. Exatamente. Agregado adora falar na cabeça do cônjuge. Então, automaticamente, às vezes o cônjuge, né, tá beleza, tá tranquilo, Simone tá ótima lá dentro da empresa dela, juntamente com a irmã dela lá, a Elaine e a Denise, que são as duas. Sim. E o meu sogro tá no conselho. Sim, tá? sim. Se eu ficar falando na cabeça da Simone, automaticamente, se ela absorve aquilo ali, vai virar o caos com as duas irmãs dela. Então, assim, tenham muito cuidado para que não permitam que o cônjuge ou seu companheiro, companheira que seja, venha a interferir nessa relação, porque isso vai contaminar a sociedade. Isso é, então, bem comum. Isso muito é fundamental. Comum. E você acredita que esse alinhamento, eu vejo muito, né? Esqueci de uma característica aqui que é surreal desse meu amigo, que o cara é um legendário, né? Também, um AU. E tem a ver muito com essa unidade, eu acredito que do AU. Fazendo uma analogia. E união, né? Unidade. E muitas vezes a gente segura na marra. Marra. Né? Isso. Jamerson Marra. Fazendo jus aí. Sem compartilhar, talvez, o acordo com o cônjuge. Isso. Está combinado aqui que você não interfere. A gente passa por situações assim, viu, Silveira? Imagina. Nós temos alguns clientes em que existe no acordo de sócios, em que aquele que é solteiro, que vier a casar, né, automaticamente ele é obrigado a optar pelo regime de separação total. Ele não pode casar em outro regime que não seja de separação total. Perfeito. E qual o objetivo disso? É porque eu não quero dividir o patrimônio com a minha companheira? Não, não é isso. O objetivo é simples, é preservar a sociedade. A empresa. Gente, uma coisa muito importante, toda vez que o advogado, que o contador, ele olha para você sócio
e que ele fala faça ou não faça, ele não está dizendo preocupado com o seu CPF, ele está preocupado com o CNPJ. A nossa função como profissional, e o profissional que é competente e é responsável e tem um mínimo de senso de noção técnica, ele vai sempre olhar para o CNPJ. Isso aí, Fábio, tem que ser colocado. Sim, legal. Tá? As pessoas às vezes confundem. Ele está falando para mim, mas ele não fala assim para o meu sócio. Não, eu estou falando para a sociedade. Perfeito. Né? Isso aí tem que ter essa maturidade para entender. Né? Ser sócio e ter sociedade existe maturidade. Sim. E eu acho, assim, na minha visão, era a comunicação disso, né? Chega uma pessoa nova, né? A nova esposa do seu sócio. Cara, avisa ela que a gente tem um acordo. Isso. Que tá tudo bem. Avisa desde cedo. Por quê? Né? Porque você vai guardando aquilo, depois isso vira um fator. Porque na hora que a pessoa for comentar em casa, ela já fala... eu tenho um caso interessante. Não é que não pode, né? Mas assim, você só vai atrapalhar. Mas eu tenho um caso super interessante. Pô, legal. Você está falando aí sobre a pessoa acabou de chegar na relação da sociedade, né? Ou seja, os dois sócios, um é casado e aí chegou a namorada. Sim. E aí o cara vira e fala assim, o seguinte, eu preciso de fazer um contrato de namoro com você. Aí a mulher fala assim, mas contrato de namoro? Ou então, né, o cara fala contrato de namoro, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas mulheres bem-sucedidas, graças a Deus. Sim. E vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Como a gente diz lá em Minas, palco da Enchido da Francisco. Né? Então, o que ocorre? A gente pensa da seguinte maneira. O contrato de namoro, ele é uma prévia do que será o seu casamento. Regime de casamento. Sim. Mas o contrato de namoro não tem validade jurídica. Sim, ele não tem validade jurídica prevista em lei. Mas existe uma discussão ainda bem intensa acerca da validade desse contrato. Esse documento. Nós estamos falando de Brasil, né, gente? Então, quando a gente falar de Brasil, vamos esquecer de segurança jurídica, beleza? Sim. Então, o que ocorre? Mas é melhor ter algo escrito do que algo não escrito. Então, eu trago isso como uma reflexão para que você, que é solteiro, tem uma sociedade e está começando a se relacionar, seja transparente com a pessoa que está ali chegando na sua vida agora. Para ela entender que existe uma regra societária que terá que ser elevada para efeito na hora do casamento. Sim. Porque às vezes a gente vivencia isso dentro do escritório. Sim. Chega na hora do casamento, o cara fala, cara, ela desistiu porque falou que isso não é prova de amor. Na verdade, não tem nada a ver. Sim. Né? Sim. O regime de separação total de bens, você pode e deve e será feito um contrato, um pacto nupcial, onde será previstas as condições e está tudo bem, vamos seguir. Né? Perfeito. Mas são os desafios aí do mundo empresarial societário. Cara, e parece simples, parece bobo, mas uma comunicação atravessadinha aí, numa situação delicada igual a essa, acaba com tudo. Eu falo que não existe ruídozinho na relação que envolve afeto e sociedade. Não existe ruídozinho. Ótimo. O que existe é o caos direto. Então, cara. E tem essa questão do outro ponto, e a avaliação periódica disso, né? Porque, de repente, desequilibrou. Nós dois éramos operacionais e um foi mais... Está com outra pegada agora. Sim. Vamos pensar assim que nem é que ele não foi para o comercial, estou falando nem desse conflito, mas estou falando de interesses mesmo de vida. Né? Então, por exemplo, a gente está crescendo de forma acelerada, 40% ao ano, 50% ao ano. Dá 2, 3 anos, o sócio fala, cara, eu não quero ir nesse ritmo. Isso você fala, muito. Mas eu quero. E aí? Precisa de sentar, alinhar e ver que caminho seguir. Por isso que eu volto a dizer a importância de se ter o acordo de sócios. Porque numa situação dessa, Silveira, o que nós temos que entender? Cada um tem a sua vida. Sim. Cada um tem seu modelo de felicidade. Sim. E aí o que tem que ser respeitado é exatamente esse ponto. Nós somos sócios, mas existem e jamais deixará de existir a individualidade de cada sócio. Sim. Então, quando a gente fala de affectio societatis, a gente está falando exatamente sobre o quê? Comunhão de sonhos, comunhão de individualidades em determinado objetivo comum. Mas se no curso do caminho esse objetivo comum deixou de existir, precisa de ter uma regra. Perfeito. E essa regra ela tem que ser muito claramente
definida e estabelecida no acordo de sócio. Por isso que eu acho que os 2 anos é legal e nesse sentido. Porque é uma hora e um momento de reflexão. De reflexão total. Porque você já vai conseguir sentir. Você não precisa ficar 10 anos ali desmotivado por aquilo que tem um sócio querendo crescer, o outro diminuindo, até a equipe começa. Qual que eu escolho? E o negócio vai desandar. Mas sabe que esse período de 2 anos ele tem um conforto muito grande? Porque imagine se você tem um acordo de sócio, Silveira, de 5 em 5 anos. Nossa. E acontece esse descompasso societário no primeiro ano. O cara fala assim, putz, eu tenho 4 anos para poder engolir aqui sapo agora. Ou seja, não engolir sapo não, vai engolir o brejo. Porque 4 anos engolindo brejo. Nossa. Então, se você coloca de 2 em 2, você consegue sim ter essa capacidade de nortear que você vai ter um prazo razoável. Pô, eu estou desconfortável, mas em respeito à sociedade, em respeito ao parceiro que eu tive, ao sócio que eu tive durante tanto tempo, eu vou cumprir, eu vou honrar. Sim, e passa, né? E passa rápido. Passa rápido. E tem um outro ponto também que é bastante crucial nesse tipo de acordo, é a questão do falecimento, né? Sim. Assim, que é comum, né? Faz parte da vida. É algo que a gente é o mais questionado no mundo, acredito, sim, né? O porquê das mortes, mas ela vai acontecer. Vai. Em algum momento. Isso. E isso também muitas vezes fica solto no contrato e ele vai para uma definição do Código Civil. O que ocorre? Explica um pouquinho para a gente. Dentro do contrato social tradicional, sim, que são aqueles elaborados dentro das contabilidades, sim, sim. Ele prevê pura e simplesmente, né, que no caso de falecimento haverá o quê? A dissolução da sociedade. Sim. Ou, no nosso caso, o que a gente sugere? Um equacionamento para que a família do falecido não fique sem apoio, sem estrutura. Sim, sim. Imagine o seguinte, se coloque no lugar. Você faleceu, a sua família está passando por um momento psicologicamente extremamente frágil. Os filhos, às vezes em idade menores, vão sentir a ausência da figura paterna. A esposa fará o papel de mãe e de pai e bota a pitada. Não tem dinheiro. Sim. Ou além de não ter dinheiro, o sócio não permite a entrada dela porque ela não sabe nada do negócio. Sim. Ela era uma esposa troféu, sim, vamos dizer. Sim. Então, o que acontece? As alternativas que existem, normalmente, seguem 2 caminhos. Sim. Os sucessores ou os herdeiros, eles passam automaticamente a ter direito às cotas. Sim. Beleza? Ok. Mas entrar para a sociedade é uma outra história. Sim. Então, o que a gente estabelece, o que a gente sugere, é que se estabeleça a regra de que não será possível o ingresso dentro da sociedade. Sim. Mas sim, ele será indenizado pelo valor das cotas. Será levantado o valor da empresa. Então vai ser, exatamente, levanta-se o valor da empresa, pode até definir as regras, né? E define as regras. De valor, né? De valuation, as regras de pagamento. Exatamente. Então pode se pagar em 12 meses, em 24 meses e tal. E uma outra questão que é muito válida, isso vale a pena. Quem não tem isso, eu acho que vale a pena pensar, que é o seguro. Sim, a própria sociedade, ela arca mensalmente com o pagamento de um seguro em caso de falecimento dos sócios. Ou seja, o beneficiário automaticamente passa a ser cruzado. Perfeito. Né? Perfeito. Então, ou seja, como se fosse o pagamento da cota. O pagamento da cota, exatamente. Sim. Por que isso? Para que você não deixe a família desamparada, abandonada rápida, financeiramente. Né? É do dia para a noite. Sim. Então, assim, realmente é desafiador. Sim. E existem inúmeras empresas hoje que fazem esse seguro. Sim. Né? Um seguro que realmente... A é uma, né? Tem várias outras. Sim, várias outras. Várias outras. Que é totalmente amarrado ali junto ao acordo também, né? Isso. Tanto o societário... a gente faz isso em conjunto. Legal. Tá? A gente tem alguns parceiros que fazem isso conosco. Né? Faz o levantamento ali dos valores envolvidos para poder fazer uma indenização compatível com o negócio. Né? Hoje nós temos 2 parceiros que fazem isso com a gente, que é o Lucas Rabi, que atua conosco lá no Mato Grosso,
e o Gabriel Catunda, que é daqui de São Paulo, que faz esse trabalho conosco de fazer esse seguro societário. Legal, né? legal. E aqui eu mando um abraço para os dois. Isso Lucas aí. Lucas Rabo, Lucão, e o Gabriel Catunda, o Gabi lindão. Show, show. Cara, o papo tá fluindo, o tempo voa. Voa, e eu passa queria rápido. que você deixasse aí uma mensagem final pra gente, o que o Jamerson pode contar. O Jamerson pode contar um monte de coisa. Que foi uma virada de chave, que foi um sinal aí, uma frase que você ama, um recado aí para fazer esse nosso povo aí refletir um pouquinho por várias coisas e deixar esse momento aí mais reflexivo. Mais reflexivo, com certeza. Não existe sociedade sem Deus, não existe vida sem Deus. A gente precisa de colocar o pé e ter fé que o caminho vai ser trilhado. Mas para isso é necessário que a gente trabalhe muito, se dedique muito e respeite muito as pessoas. Não existe sociedade, não existe negócio sem respeito, sem dedicação e sem Deus. Beleza, galera? É isso aí. Esse cara é um cara iluminado em todos os sentidos. Obrigado pela aula, obrigado pelo bate-papo. Agradeço aí demais. Cara, foi top demais. E com certeza a gente marca um aí pro próximo ciclo, quando vier o podcast novo lá, Sala Nova. Vamos com certeza. Bora marcar um outro bate-papo lá. Sala Nova, podcast novo. É isso aí. Obrigado, muito obrigado, Jamerson, por ter vindo, né? Por ter dado todo esse Eu que agradeço por tanto carinho e por convite. Valeu, bom demais. Parabéns pela Silveira, não conhecia. Estrutura maravilhosa. Quem não conhece a estrutura aqui, gente, vale a pena vir. Eu estou encantado, a palavra é essa, eu estou encantado. Obrigado. Parabéns pela conquista, parabéns pelo crescimento. Isso eu tenho certeza que é fruto desses 3 fatores que eu disse. Deus, fé e muito carinho, respeito com a sua equipe. Amém. Tá bom, irmão? Obrigado, meu querido. Vamos junto. Abraço. Abraço. Pessoal, até mais. Pode contar.